Boa noite, quarta-feira, 23 de novembro de 2022. Ixi Maria, hein? Se prepara. Se prepara porque hoje o negócio é complicado, o negócio, viu? Tá? Hoje nós vamos falar de meu processo de perdão, tá? Quando a gente conversa sobre um processo de perdão, a gente precisa entender assim, né? Conseguir trabalhar um processo de perdão, né, é um trabalho pessoal, trabalho do teu entendimento, trabalho das tuas permissões, da tua condição emocional, né, do teu entendimento de momento de vida, do teu entendimento de como as pessoas se manifestam dentro da própria vida delas, tá? Para a gente entender o que é pessoal e o que não é pessoal, né? E além disso, né, você começar a descobrir dentro de você qual é a tua capacidade pessoal de perdoar, se ela acontece ou se ela não acontece. Se ela aconteceu ou se ela não aconteceu, tá bom? Então, quem vai começar esse trabalho aí explicando para vocês é o Ed. Vamos lá, Ed. Como é que foi aí, como é o teu trabalho de perdão? Como é que ele acontece? Bom, vamos lá. Boa noite aí todo mundo que está acompanhando a Transcendência. Bom, a gente já está nesse processo, acho que já vai para um ano. Mais intenso, né? Mais específico, mais consciente nesse processo de perdão. Acho que foi um processo que a gente começou com... Lembro de começar com coisas bem específicas, que foram ferramentas que a gente foi conversando. Lembro de fazer os exercícios de cadeira, né? Que essa parte de perdão eu vejo que tem a parte pessoal e o que tem ao redor do que a gente tem que perdoar, né? O que a gente percebe de que tem que perdoar. No caso, primeiro eu vejo o que foi os familiares mais próximos, né? Vejo as situações do que está fazendo pessoal, de trabalho, de situações do dia a dia. E eu lembro que no começo não foi simples não. Eu lembro de, ao invés do processo ser uma situação de você já ter um certo alívio, acho que no primeiro momento foi na parte emocional, uma coisa se for usar um adjetivo, de uma descendente, assim, de travar, sentir de travar. O que é mais difícil nesse processo? O que aconteceu que foi mais difícil e o que foi mais fácil? Mais difícil, mais fácil. Eu vejo que... eu acho que o que é até... Conversa aqui, ó. Acho que o que é de familiar mais próximo, ou de... é muito pessoal, mas eu vejo que o que foi mais pesado talvez foi essa relação que a gente conversa abertamente, que acho que foi uma que eu trabalhei muito esse ano, que foi com a minha mãe mesmo. De rever, de revisitar emocional, de revisitar situações de criança, de adolescência, E quando a gente faz esses exercícios é muito louco, assim, que parece que você está vivenciando a situação naquele espaço-tempo, naquela situação de criança ou adolescente. E não tá? É muito real mesmo. Por que é muito real? É muito Por que real. você acha? Não, porque aí até a percepção do que está acontecendo no momento presente, ela muda, né? Interfere no caso, né? Por quê? Eu acho que você fica jogando, sei lá, a palavra jogando para debaixo do tapete, fica deixando para depois, né? Muitas vezes não tem coragem de ficar falando dessas coisas, né? Acho que é cultural, faz parte da nossa educação.
não falar a verdade, não sentar para conversar sobre o problema, né? A gente vive num modo meio automático do dia a dia, de trabalho, de dinheiro, do que você se propõe a fazer na semana, no mês ou durante o ano. Não tem culturalmente, pelo menos do que eu posso dizer, de lá atrás pensar em vamos sentar e conversar. Hoje em dia é completamente diferente, né? Em casa com a Carol a gente conversa o tempo todo para estar vendo o que está acontecendo e ajustando. O recurso que a gente tem com vocês a gente está sempre conversando. Então a gente está identificando aí alguns fatores que são predominantes nesse trabalho, né? Um deles é literalmente você entender que varrer para baixo do tapete e esconder não muda o problema, tá? E segundo, você precisa entender assim, né? A tua mente, você querendo ou não, ela vai montar um compartimento, uma caixinha onde ela vai guardar as situações. E dentro dessas situações, ela vai guardar junto uma visão emocional que você tem do momento em que as coisas aconteceram, tá? E esse momento onde as coisas aconteceram passa a ser um determinante de como você vai reagir, tá? Quando você começa a trabalhar para abrir essa caixa, para entender quem ou o que você vai trabalhar o perdão, tá? Você precisa entender que o teu emocional é do momento onde as coisas aconteceram. Não é o teu emocional do momento atual, tá? Então você vai vivenciar aquele emocional que você teve no momento em que as coisas aconteceram. Vai revisitar as tuas reações ou as tuas lembranças de reação para você poder começar o processo de trabalhar, tá? Então vamos tentar responder mais uma coisa assim, bem tranquila. O que é mais difícil para você? Perdoar as outras pessoas ou fazer o processo de auto-perdão? O que é mais complexo? Acho que o auto-perdão é mais difícil. Por quê? Eu vou falar pelo que eu vivenciei, coloquei experiência, mas muitas vezes você tem que criar caminhos novos para... Se você está falando que gostaria de ter feito um caminho, trilhar um caminho e num determinado momento que não teve conversa, não teve clareza, ou você nem tinha tanta clareza que você queria fazer um outro caminho, mas você quer fazer ele no momento atual, você tem que passar por um processo que acho que você tem falado em muitas lives aí, que você fala o tempo todo, repete a palavra permissão, né? Ter a permissão, quem me conhece sabe lá, de surfar. Eu consigo dar uma sequência de surfar, aí eu fico eu mesmo na minha cabeça, isso aí eu tô fazendo e por mais que eu sei que eu goste, aí é muito louco, porque você fica acho que vários anos falando assim, vou ou não vou, que tempo que eu coloco para fazer isso? E agora que você tem até uma estrutura para fazer, você, sei lá, começa aí uma semana, duas, um mês, depois para, aí daqui a pouco volta, daqui a pouco para, daqui a pouco volta, e na realidade você tem hoje estrutura para continuar fazendo, né? Mas você tem a estrutura para fazer ou continuar fazendo, depende diretamente da tua permissão. Eu respondo por esse entendimento que eu tô tendo, assim, no sentido de permissão e como... Eu acho que você falou, acho que recente numa live sobre os caminhos, né, que a gente traça na nossa cabeça, né, dentro dos recursos de pensamento que você tem, eu vejo que é a permissão. Que tem momentos que acho que você equilibra e fala, beleza, aqui eu estou conseguindo dar conta daquilo que eu estou me comprometendo, que é família, fazendo a minha parte de trabalho, que também a gente está colocando trabalho que é um caminho novo. E como é que eu coloco outras coisas que pode equilibrar, que eu sei que eu gosto, né? Mas que eu consiga ter a permissão dentro desse contexto, né? Para estar dentro do que a gente sempre fala aqui, de se permitir uma vida mais equilibrada, mais feliz, do que gosta de fazer e continuar fazendo as coisas com qualidade, né? A gente fala o tempo todo, assim, até de semanalmente, né? Essa questão de cobrança, né? Quer dizer que a cobrança se mantém. Eu acho que tem momentos que ela é menor, mas eu sei que isso é uma coisa que eu sei que eu tenho que trabalhar e conversar.
Porque quando eu menos estou percebendo, eu já estou deixando de fazer algumas coisas por uma cobrança pessoal aí. Beleza, então vamos entender nesse contexto aí. Vamos ver se com a mulher dele é diferente dele. Legal, vamos lá, dona Carolina. Você vai para lá, ele vem para cá. Então, beleza. Do Ed a gente precisa entender assim. Você vê que ele estava bem nervoso, né? Dá a impressão que ele vai apanhar. É o medo de lidar com ele mesmo, tá? Isso é um fator complexo, né? Quando você vai fazer qualquer trabalho de aceitação ou qualquer trabalho de perdão, tá? Você lidar com a sua autocobrança, tá? Você lidar com a aceitação de quem você é, aceitação do contexto daquilo que você não fez naquele momento da tua vida em que você achava que você ia fazer e você não fez. E se permitir fazer isso num outro momento, não é tão simples assim, tá? É um trabalho de entendimento, é um trabalho de você voltar na situação, no espaço-tempo em que as coisas aconteceram, e você gerar um perdão para aquela situação, para a partir daí você começar o trabalho de tentar aceitar uma condição nova. Né, dona Carolina? E aí, dona Carolina? No trabalho do perdão, no teu trabalho do perdão, o que foi mais difícil? O que foi mais fácil para você? Como é que é o teu trabalho de perdão? Eu acho que o mais difícil, com certeza, é você varrer embaixo do tapete. Ô, tapete sujo. Que é você olhar pra todas as coisas que sempre você tenta não olhar, né? Você percebe o tanto de coisa que você tenta não olhar, que você tenta, tipo, não é bem assim, não é isso que eu tô sentindo. Eu acho que falar a verdade pra mim do que eu tava sentindo foi um processo. Quais eram os teus impedimentos para falar a verdade pra você do que você estava sentindo? Eu acho que é me sentir aceita pelas pessoas. Aceito de fora para dentro ou de dentro para fora? De fora pra dentro. De Dentro pra fora também, porque eu acho que a gente constrói esse entendimento que é assim que a gente tem que ser, que a gente não pode sentir determinadas coisas. Então, eu percebi que, por exemplo, raiva era uma coisa que pra mim era difícil de sentir, de falar, não, eu tô com raiva. Bem difícil. Mas você não tinha raiva? Tinha raiva, mas eu não falava pra mim. Legal. E aí você aceitar que de repente você tem raiva, aí você fala assim, não é possível. Mas aí você percebe que sim, você tem, porque na hora que você põe pra fora e você percebe que você tinha raiva mesmo, aí você fala, nossa, é isso, eu realmente estou com raiva, mas eu acho que o grande passo é você olhar, falar que você tá com raiva, perceber que você pode falar e ver que isso é um caminho pra você se sentir melhor e não... Ai. Olha só o que ela tá falando, olha só. Olha como isso é complicado, tá? Eu ter que assumir o emocional que eu sinto, tá? Esse emocional que eu sinto, tá? Teoricamente ela é adulta, olha só, né? Mãe de família, casada, tem filhas, tá? Uma coisa é você olhar para ela e você dizer assim, nossa, Carol é adulta. Isso é uma coisa, tá? A outra coisa é a Carolina olhar para dentro dela mesma e achar a Carolina adulta e dar permissão para a Carolina adulta de ter o emocional que ela está sentindo, tá? Quando a régua, tá? Quando o grau de policiamento dela não é o dela. Tá? Esse grau de policiamento, de como a Carolina tem que ser, de como ela tem que se comportar, não é dela. É da família dela, é das pessoas com quem ela convive, aonde ela passou a vida, né, tendo uma personalidade, uma conduta moldada pelo meio. Então vocês precisam entender muito bem que num processo de perdão, não é só você que está, é o meio, tá? O meio que formou a tua personalidade, o meio que formou a tua conduta, que é onde você vai visitar. Beleza, então uma das nossas grandes dificuldades é assumir o que eu sinto. Sim. E a hora que eu assumo o que eu sinto, alivia, piora, como é que é? Primeiro piora. Ixi, piora. E Olha você só, fala, piora, não, hein?
né, não, e agora? Que eu, né? Primeiro você se sente mal, primeiro você sente isso tudo, porque essa raiva que você tinha, e também assim, acho que uma coisa que aconteceu é assim, você percebe, que nem, raiva, que você tinha quando você era criança, e aí você percebe, aí você fala assim, nossa, mas olha, sabe, isso é um motivo tão, talvez você falar, não é um motivo pra você ter raiva, né, que bobo, mas na verdade não, é um motivo, não importa, você sentiu raiva e isso é você e você sentiu isso, e eu acho que isso também foi um processo de eu... Pergunta complicada pra você, bem complicada. Por que não é bobo? Porque eu senti. Eu entendi que se eu sentir, isso não pode ser bobo. Tá. Eu não posso considerar isso bobo, porque eu senti Então tá. fez... Assim, fez diferença pra mim quando eu entendi que era verdade. Olha, que eu senti essa raiva. Então eu vou explicar pra vocês uma coisinha um pouquinho pior. Vamos piorar essa história. Tá? O que acontece é assim, tá? O meu grau de compreensão e de permissão do meu emocional, ele vai evoluindo no decorrer da minha vida, tá? Então a minha situação de conflito da minha infância, tá? Eu olho para ela como adulto e digo, nossa senhora, que babaquice, que estupidez. Sou eu adulto falando, tá? Mas a minha percepção tem 2, 3, 4, 5 anos, tá? Para criança, isso tem um peso completamente diferente do que tem para adulto, tá? E isso é um dos fatores de complicação quando você vai fazer um trabalho de perdão, e muitas pessoas largam por causa disso, que elas dizem assim, opa, mas essa não sou eu cresci, eu tenho que entender, tá? Você tem que entender hoje, tá? Mas ela tem que entender hoje o que aconteceu com ela quando ela não era essa pessoa que é hoje, tá? Onde ela tinha um emocional diferente e agora, tá? Adulto, eu tenho que começar a procurar as razões desse meu emocional nas minhas lembranças, que não são as minhas lembranças de hoje. Complicado. O que é mais complicado perdoar? Para você, as pessoas fora de você ou o auto-perdão? O que é pior, mais complicado? O auto-perdão. O auto-perdão. Por quê? Porque você tem que realmente assumir todas as coisas que você foi querendo achar que não sou eu, não, eu sou essa pessoa, não, eu tô fazendo isso, então mas você tem que olhar e tem que falar, não, é isso mesmo, eu sou assim, eu sou essa pessoa, mas isso, aí você tem que trabalhar isso aí, falar assim, não, mas isso é bom, é um processo pra você chegar nisso, mas é por isso que eu acho que é o mais difícil. Não que seja fácil também com as outras pessoas, também é difícil, porque toda essa aceitação, né, de quem é você, o que você sentiu, o que, né, permitir se sentir, então, tudo isso. Então... Quanto tempo você está fazendo trabalho de perdão? Eu acho que faz mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Então, tá, vamos lá. Assim, na lata, tá? Na lata. Não vale rir, responder outra coisa. Vamos lá. De 0 a 10, 10 é consigo, 0 é tenho muita dificuldade. De 0 a 10, quanto a Carolina aceita a Carolina? Vamos precisar de tempo para ela poder responder. Pra pensar. Tempo. 7. 7. Esse 7 é 7 sincero, 7 mais ou menos. Eu acho que todo dia eu paro e penso assim, quem é a Carolina? Isso, de entender quem eu sou, o que eu quero fazer, e nesse processo, todo dia fazendo, que até a gente fez a questão do espelho, de você olhar no espelho e ver quem você é e tudo, eu acredito que mais ou menos uns 7, 6, 7, por aí. Pra você, dá pra ficar muito melhor, porque eu acredito que vai estar muito melhor quando eu estiver fazendo mais coisas pra mim ainda. Não sei se essa é uma medida certa, mas isso que eu fico pensando. Quando eu estiver fazendo mais coisas para mim. Que eu não estou fazendo por pura e culpa minha mesmo. Então por isso que eu entendo que é um perdão, um auto-perdão, né?
Por exemplo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é ir pro trabalho de bicicleta. E eu demoro pra fazer isso. Que é uma coisa que eu já posso fazer a qualquer momento. E não faz por quê? Porque eu me enrolo, eu mesma. Não enchi o pneu da bicicleta. Você dá desculpas, né? Eu sei que são desculpas. Então eu tenho que pegar e tenho que fazer. Às vezes acontece, sim, ficou um mês chovendo e aí fica mais difícil. E aí você começar de novo a fazer é sempre um pouco mais difícil. Tá. Então, olha lá, tá? 1 ano de trabalho de perdão e ainda rola um boicote legal e pesado, tá? Isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Processo de mudança, processo de você transformar, processo de você perdoar, é um processo de vivência e de questionamento constante, tá? Certo? Quando a gente é adulto, tá? Você é educado para dar prioridade para outras coisas, tá bom? Então você começa a pegar coisa para resolver, tá? E você vai jogando as tuas vontades, as tuas necessidades para um segundo plano, terceiro plano, quinto plano, 10º plano, tá? E quanto mais você faz o questionamento, tá? Mais o meio vai cobrar de você o tempo da tua indecisão. Legal? Então, conselho para você. Olha só que sacanagem. Legal? Tá? Como eu falo para essa turma, chama a regra da geladeira. Tá? Por quê? Eu sou pai, eu sou marido, tá? Eu sou terapeuta. Tá? Toda vez que eu que trato de gente, hein? Toda vez que eu, né, dou uma sacaneada em mim e eu abro uma brecha dentro daquilo que eu tenho que fazer, aonde o resultado é para mim, tá bom? Despenca na minha frente uma lista de todas as pessoas, situações, pacientes que convivem comigo e que eu coloco, a hora que eu distrair, a gente tende a colocar isso como prioridade, tá? Mulher coloca isso muito como prioridade, por quê? Porque filho vem na frente, tá bom? E a gente esquece que, beleza, quem sustenta a casa é o adulto, não é a criança. Quem precisa organizar a vida é o adulto, para ele poder organizar a vida da criança. Senão você abre mão de um monte de coisa. Legal? Então conta aí pra mim, legal? O que pode melhorar no teu processo e o que você acha que tá difícil melhorar? Eu acho que pode melhorar é justamente essa questão de eu me colocar na minha prioridade. Algumas coisas acho que eu já consigo fazer, mas eu acho que eu posso fazer mais. Como essa questão de, por exemplo, andar de bicicleta, a gente estava conseguindo cuidar bem da alimentação e agora a gente deu uma escambada de novo e uma coisa que é importante tanto para mim quanto para o Jim, pra gente fez toda a diferença. Então é uma coisa que eu acho que faz bastante diferença e tá, assim, você vê que são os pontos fáceis da gente deslizar, entendeu? Você começa, você se empolga, você vai, mas daqui a pouco você dá aquela deslizada e aí você deixa pra lá e é uma coisa importante. Legal, vem aqui rapidão do lado da sua mulher aqui. Vai. Vamos lá. Vem aqui do lado. Cara, mais pra cá, mais pro meio. Legal. Pergunta simples, vamos lá. Bate pronto, hein? Senta aí, rapaz, vamos. Senta aí. Pergunta simples, bate pronto pra vocês dois aí. Tá? Eu comecei a fazer. Vi que melhorou. Legal? Por que descambou? Eles não vão falar pra vocês. Eles não vão falar. Por que descambou? A gente, algum dia, acontece uma coisa que você não gostou muito e aí você... acho que a gente não vai falar. Olha pra ela assim, legal? Eles vão dar uma namorada aqui, na frente de vocês. E eu vou explicar pra vocês esse processo que eu quero que vocês parem de fazer, tá bom? O ser humano adora um conflito, uma cobrança,
uma urgência, um problema. A gente adora, porque é uma desculpa sensacional para você perder o foco, tá? Toda vez que fica mais fácil, a gente acochambra. Significa que a gente relaxa, tá? E fala, opa, já tô fazendo. Já tô fazendo significa que eu vou deixar de ser observante. Beleza? Então vocês têm 48 horas para apresentar, né? Vocês têm que apresentar no comentário desse vídeo aqui a lista de vocês do acerto. O que vocês vão voltar a fazer? Como é que vocês vão consertar isso aí? Até logo pros dois. Vamos lá para a zona de conflito. Vamos lá, dona Marta. Chega no pedaço. E lá vem ela. E lá vem ela, e lá vem ela. Visões completamente diferentes de perdão, hein? E aí, tudo bom? Tudo bem. Vamos lá. No seu processo de perdão da sua vida, qual é a grande dificuldade, qual é a grande facilidade? Conta aí pra mim. Processo de perdão da minha vida. Comigo ou com os outros? Sempre os dois. Acho muito mais difícil me perdoar, porque eu me cobro muito. Tá? A sua cobrança é a cobrança que você tem com você. É a cobrança que você gostaria de ter sobre as outras pessoas? Você cobra alguém do jeito que você se cobra? Não. Acho que não. Ave Maria. Por isso que eu casei com ela, entendeu? Não. Tá? Na prática, eu não preciso de ninguém para me cobrar e para me chutar a cabeça. Eu consigo fazer isso sozinho. Acho que não. E com os outros, eu acho que é porque eu entendo que é um... Antigamente, eu acho que eu entendia que era um perdão que tinha que ser das duas partes. Eu não conseguia entender que o perdão pode ser de um lado só e dane-se o outro lado. E hoje eu consigo entender que o perdão, ele pode ser só de um lado, a outra pessoa está levando a vida e para ela não aconteceu nada, e para você aconteceu e foi muito grave, foi complicado, e para a pessoa foi um dia como outro qualquer. Oba, que sensacional. Então nós já temos aí, né, duas visões sobre o perdão. Legal, tá? O trabalho de perdão é meu individual. E a concepção da outra pessoa é diferente da minha. Então, se ela pensa diferente de mim, eu estou aí muito preocupado, muito magoado, muito entristecido, muito dolorido, e do lado de lá não tem absolutamente nada acontecendo. Tá? E quando eu digo isso para vocês, não interessa se é porque a pessoa é dissimulada, se é porque é o jeitão dela mesmo, aí já não interessa. Tá? Mas acontece. E aí, com as outras pessoas, como é que é isso aí? Eu acho que você precisa separar várias coisas para perdoar as pessoas. Você precisa separar o grau de afinidade que você tem da pessoa, o acontecimento, porque é o grau de afinidade. Porque se você tem mais envolvimentos, você tende a somar outros acontecimentos. Então, às vezes, você está com raiva de alguma coisa que é consequência de várias coisinhas, né? É uma somatória. Então, isso é um fato. Eu acho que tem que separar isso, né? O que aconteceu de verdade. E outra coisa é pesar se essa pessoa é importante na sua vida para você estar dando este tamanho de valor para esse acontecimento. Fiquei complicado, né? Não ficou complicado. Não. Então, o que ela está dizendo para você? Tá? Convivência, tá? Então, somos casados, beleza? Então, tem pequenas coisas que vão acontecendo, dá aquela varridinha, pequenas coisas vão acontecendo, dá aquela varridinha, não conversa, vai somando, tende a agravar o processo, eu tendo a ter mais coisas, mais complicações, foi isso que você disse, legal? Tá? Por outro lado, tá? Como eu já falei em diversas lives para você, tá? Eu preciso ver hoje, dentro da minha vida, dentro da estrutura da vida que eu construí, qual é a relevância
da pessoa com quem eu tenho uma dificuldade, com quem eu tenho um trauma. Tá? Porque muitas vezes, eu estou vendo essa pessoa uma vez por ano, uma vez num velório, uma vez na derrota do Brasil para a Alemanha de 7-1, já estava irritado com a 7-1, ainda vi a pessoa e me irritei mais. Legal, essa pessoa com quem eu não tenho contato é suficiente para envenenar o meu dia? Não deveria ser, né? Não deveria ser, mas é. Se for, tá acontecendo alguma coisa com você. Se for, tá acontecendo alguma coisa com você. O que seria que aconteceria com você? É o espelho, né? A pessoa faz alguma coisa que está refletindo alguma coisa muito real que está acontecendo no momento da sua vida. Essa raiva, na verdade, não é relacionada à pessoa ou ao acontecimento. Na verdade, é o espelho, né, do que está acontecendo com você. Às vezes até um fato de jornal, né, um fato que acontece na mídia, aconteceu alguma coisa que você nunca vai passar por aquilo e você se envolve com aquele acontecimento que você fala, pera, é a vida de um ator, é a vida de um youtuber, o que eu tenho que ver com isso? Por que eu fiquei irritada? Beleza. Quando a gente estava pensando em fazer essa live, estávamos batendo um papo de família aqui, né? E a gente conversou sobre uma coisinha chamada fator de contaminação. Legal? Tá, explica aí para mim o que é um fator de contaminação. Então, é que assim, às vezes você tá bem, você tá numa boa, e aí o astral da pessoa te contamina. Ou o meio faz com que você tenha determinadas atitudes, isso acontece muito no meio corporativo, né? Que te impede de ser você, né? Então eu acho que assim, às vezes você deixaria algo para lá, nem afetaria a sua vida, mas você está num contexto que exige que você tome alguma atitude. E aí você se envolve em coisas que você jamais se envolveria. Isso é uma contaminação. Isso é uma contaminação. Eu acho que é mais ou menos isso. Vou piorar isso aí bastante, tá bom? Tá? Vamos pegar situações traumáticas de família, tá bom? Relacionamentos que dentro da família ficaram complicados durante uma fase da tua vida, tá bom? Famoso quem nunca, tá bom? Então passamos aí por fases complicadas da vida, fases de relacionamento complicado, tá? Como ela disse, tá bom? Tá? Eu fui lá, fiz o meu trabalho de perdão, sou eu comigo, ó, ela com ela. Ela fez o trabalho dela de perdão, tá bom? E a outra pessoa? Tá? A outra pessoa tá lá, do jeito como ela sempre foi na vida, mandona, arrogante, tá? Egoísta, sei lá o que, o adjetivo que vocês vão dar. Mas eu, dentro do que aconteceu comigo, tá? Eu tratei a minha cabecinha, voltei lá no meu trauma e resolvi, consegui perdoar, consigo conversar dessa situação sem brotar aquele emocional pesado. Beleza, tá? Só que aí nós temos férias, temos festividades de final de ano, beleza? Vou voltar, né, dona Carolina? Vou voltar a conviver com as pessoas, né? Pode sentar aqui lá da dona Marta, dona Carolina. Vou voltar a conversar com as pessoas nessa fase e elas vão fazer as mesmas... Não, senta você mais para cá, nós temos que juntar, senão a nossa câmera não cai. Né? Nós vamos voltar com as pessoas que vão fazer as mesmas brincadeiras bestas, né? As mesmas piadas, as mesmas grosserias. Legal, eu perdoei. O que vai acontecer? Vai voltar as mágoas que estavam adormecidas. Tá, mas eu perdoei, e aí? Então, perdoou, mas a indignação ficou, né? São coisas diferentes. Opa, você pode perdoei. até perdoar. Anota aí no teu caderninho.
perdoei, mas a indignação Pelo menos ficou. pra mim é assim. Opa, pra ela é assim. Pra você. Também. Você sente de novo, a coisa acontece igual, assim, aí você sente de novo e no meu caso, né, eu percebi que eu comecei a pensar, falei assim, não, mas isso aí é uma coisa que eu já sei que acontece, que é assim, essa pessoa tem essa atitude, é a atitude que ela tem, eu já sei disso. E é assim que eu amo ela, porque a gente, principalmente família, a gente sabe que a gente Caixa aí. ama. Vamos lá, pra cá. Não tem... Bota a a gente sua cabeça aí no né? meio. Você Então que a tá gente saindo. fala, É. é assim, e é assim que essa pessoa é. Então é assim que eu amo ela e senti isso, tenho que falar a verdade que eu senti, porque senão aí eu entro naquilo de pôr pra debaixo do tapete e aí também ferra comigo, né? Então eu tenho que sentir, falar a verdade que eu senti e é isso, a pessoa é desse jeito, foco na minha vida, né? Ah, tá. Vocês estão se ouvindo falando, né? Foco na minha vida foi ótimo. Vocês estão se ouvindo falando? Hã? É que a gente sabe que Ah, eu vou botar. não é simples, Tá. mas é o que a gente Ó, vai tentar ainda fazer. bem que essa aqui não é a live do Pinóquio, viu, gente? Porque senão, ó, tá, narizinho tinha crescido. Como é que é isso aí pra você? Conta aí pra mim. Encaixa aí, rapaz, se vira. Bom, na prática eu tenho visitado, como eu falei agora há pouco da minha mãe, e parece que o peso diminui. Agora ele tá falando de uma situação Não. de Natal. De Olha, festa você de mudou final lá. de ano. Fui lá, visitei, fui embora, voltei pra minha vida. Sim. Mais fácil manter o controle e mais complicado manter o controle. Eu só fui lá, ó. Aí vocês não tem que entender que é pra vocês, ó. A live do conjunto aí, ela é essa live desse tumulto mesmo. Pra vocês entenderem que a cabeça da gente fica esse tumulto. Legal? Então você vai lá e vê sua mãe. Legal? Tá se matando menos ou continua se matando? Menos do que já foi. Tô me matando menos. Por quê? Olha lá. Eu vou lá, boto o meu dedinho. Voltei pra minha vida. Voltei pra minha vida, eu olho e falo, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá? E aí ela responde assim, eu tô bem, e você? Como é que você tá? A gente começa a conversar. Legal? Tá olhando pra carinha deles, que algo fedeu? Tá? Mudaram de fisionomia, não foi? Se vocês não sabem isso, a live fica gravada, vocês voltam lá, vai ver que ficou uma carinha assim, meio de bunda, chama isso. Ficou uma carinha meio de bunda. Por que ficou essa carinha de bunda? Fator de contaminação. Vamos explicar isso aqui bonitinho pra você. Legal. Eu sou o motivo do trauma dela. Legal? Trauma de vida, de convivência. Ela foi lá, fez o trabalho de perdão, foi pra vida dela. Tá bom? Então ela cresceu, foi pra vida dela, saiu de casa, né? Casamos, temos os filhos. É outra vida, fora daquele contexto. Legal? Aí eu vou passar alguns dias, situações assim de férias, vamos passar alguns dias juntos. Legal? Você chega, oi, tudo bem? Como é que você tá? Legal, vamos sentar, vamos comer juntos. Tá? Caso você não entenda, o que começa a acontecer? Conhece o Mano Nuvem Negra? Começa a vir assim, ó. Isso aqui é o Mano Nuvem Negra. Legal? O Mano Nuvem Negra, ele faz assim, ó. Esqueci da minha vida, beleza? Nossa, tô começando a ouvir umas gracinhas de novo. Ih, vai vir a brincadeira besta de novo. Ih, vai vir a piadinha besta de novo. Legal? Aí o Mano Nuvem Negra vem fazendo assim, vai tomando você em volta aqui assim. Por quê? Porque você saiu do momento presente e a sua cabeça voltou em todas as lembranças desagradáveis que você fez o trabalho de perdoar. O que tinha que fazer nessa hora? Prestar atenção na vida presente. Legal, então vamos fazer o coro de Natal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ensaiar a música assim. Eu tenho a minha vida. Vamos lá. Eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida. É só Natal, eu vou voltar. Eu tenho. Vamos lá. Eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida. É só Natal, eu vou voltar. Tá? Isso se chama cápsula de sanidade mental. Tá? Eu estou botando um limiar onde eu sei assim, opa, antes de ficar uma caca, é passageiro. Eu tenho a minha vida. Qual tem que ser o meu referencial? A minha vida. A minha vida. Qual tem que ser o meu referencial? A minha vida. Qual que tem que ser o referencial? Minha vida é o momento presente. A minha vida, o meu momento presente. E o Mano Nuvem Negra?
Eu faço o que com ele? Assustou. Eu boto ele no lugar para onde ele tá, ó. É lá, ó. Beleza? Ele existe? Aí é que tá. Aí é que tá. Por que eu trouxe para vocês o Mano Nuvem Negra? Que não é uma fantasia da tua cabeça e eu quero que vocês entendam isso com muita clareza. Não é uma fantasia da tua cabeça, não é um boicote, chama sacanagem que a sua cabeça ela faz. Vocês precisam lembrar que eu sou capaz de perdoar, beleza? Eu não sou capaz, sou capaz até, aí vai ter a turma aí da Neurolingua, ai, mas eu vou ressignificar, tá bom? Eu adoro quando vocês falam isso pra mim. Ressignifica a martelada no dedo. Legal? Eu fui lá, aprendi que eu tenho que tirar o dedo. Aí eu vou pra casa de quem martela o dedo. O que vai acontecer? Tem, doeu, explodir. Esse é o Mano Nuvem Negra. Legal? Ele tá lá. Ele tá nas suas lembranças. Ele tá aqui, ó. Opa! E você aprendeu a dobrar ele direitinho, botar dentro de uma caixinha e ter controle sobre ele. Você aprendeu. Legal? Por quê? Porque a regra da sua vida, quem comanda é você. Ficou claro isso? Ficou claro? Sim. Legal, tá? Aí eu vou para as zonas neutras, ou vou para a casa da mamãe, da vovó, da titia. Beleza? A regra é a tua? Não. A regra não é a tua. A regra não é a minha casa. A regra da convivência tem que ser educadinho. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Legal? Vamos comer cuscuz, né? Vamos comer com as mãos. É assim. Vamos lá. É pra ver ou é pra ter? É pra comer. Você volta. A mesma brincadeira idiota. Beleza? A mesma comida que você não gosta. Tá? A mesma falação da vida alheia que você, dentro do controle da tua vida, se você fez o teu trabalho de perdão bonitinho, você já superou na tua regra, tá? Então você precisa aprender a sair, tá? Como essa lindinha falou aqui, ó, mundo corporativo. Quando eu saio da minha casa e eu vou para o mundo corporativo, beleza? Eu tenho controle do que as pessoas fazem no mundo corporativo? Não tenho. Eu posso estourar no mundo corporativo? Não posso, porque eu preciso do emprego, eu preciso da grana no final do mês. Então eu consigo pegar um Mano Nuvem Negra assim, dou uma escondida nele aqui. Legal? A pontinha dele tá aqui, ó. Tá me enchendo o saco. Mas eu tenho que ter controle. Tá me enchendo o saco, mas eu tenho que ter controle. A Carolina adorou o Mano Nuvem Negra. Tá me enchendo o saco, mas eu tenho que ter controle. Legal! Todo mundo tem um Mano Nuvem Todo Negra mundo tem! Pô, eu tenho de monte. Legal? Aí o que acontece? Aí eu vou pro meio da minha família que eu já conheço. Legal? Tirei o Mano Nuvem Negra, saiu da gaveta assim. Legal? O que vai acontecer comigo? Todo mundo que me enche o saco, que tá na minha lembrança que me enche o saco, vai voltar pra minha lembrança de encher o saco imediatamente, que eu já vou esperar qual é o próximo que vai fazer a próxima gracinha, que vai dar a próxima provocada, que eu já vou saber como é que é, já vou montar a conversa dentro da minha cabeça. Desandei. Legal? Tá bom? Todo mundo, tá? Todo mundo que vai falar de trabalho de perdão para você, de aceitação, de constelação familiar, vai falar para você do lado bonito. O nosso começo é o lado bonito. Eu entendo o que eu preciso perdoar, entendo o que eu preciso me perdoar, certo? Me perdoar é mais difícil. Mais difícil? Mais difícil. Consigo até perdoar os outros. Consigo? Consigo. Consigo até voltar a conviver pacificamente com as pessoas que foram grandes desafetos? Sim, consigo. Legal. Consigo conviver, tá? Botei a memória, tá? Eu costumo chamar de demônio na gaveta. Consegui botar o demônio na gaveta. Consigo tirar toda a raiva que eu tinha, consigo perdoar, mas é porque eu estou no controle da minha vida. Legal. Se eu abrir a caixinha da contaminação, tá? Deixei o Mano Nuvem Negra passar. Legal. Vou sair do eixo ou não vou?
Vou ou não vou? Vou. Você acha que a hora que eu sair do eixo é mais fácil voltar ou não é? Por incrível que pareça, acabaram de ser sinceros. Não é mais fácil voltar. Por quê? Memória anímica. A minha memória é constituída das minhas lembranças, da maneira como eu vejo, mais o meu emocional. Tá? Quando eu revivo esse emocional, que é o emocional da minha infância, da minha adolescência, o que acontece? Esse velhinho careca dos cabelos brancos aqui, com bigode de cada cor, beleza? Ele vai embora, tá? E volta o Diguinho, tá bom? Certo, dona Marta? Certo. Volta a criança lá e as memórias, os incômodos, as chateações são da criança. E eu sou adulto, mas eu tô na criança lá. Então eu acabei de entrar em conflito. Tá? Isso é legal? Se eu não parar, se eu não pensar, se eu não tiver lucidez para olhar para mim, legal? Olha para mim. Diga assim, eu já fiz esse trabalho de perdão. Eu já fiz esse trabalho de perdão. Estou tomando consciência. Estou tomando consciência. Vamos, minha gente. Estou tomando consciência de que estou num momento de contaminação. Como é? Que estou num momento de contaminação. Estou sendo visitado por quem? O Mano Nuvem Negra. O Mano Nuvem Negra está me visitando. Quer o Mano Nuvem Negra? Não, preciso lembrar que a minha vida está em ordem. Legal? Eu tenho o controle sobre a minha vida. Preciso imediatamente, independente de onde eu esteja, voltar para a minha vida. Ficou claro? Ficou claro? Sim. Muito obrigado pela presença de vocês nessa live de doido interativa. Deixa eu acabar aqui a minha bagunça interativa. Vamos lá. Muito obrigado. Tá vendo, ó? Nós vamos voltar a fazer mais lives dessa na base da bagunça aqui. Tá? Bem divertido isso aqui. Tá? Legal? Mas vamos entender isso aqui um pouquinho mais. Tá? Quando a gente fala de emocional, tá? E quando eu falo para vocês de memórias anímicas, tá? Elas estão aí, tá bom? Elas têm um fluido que vai mexer com as minhas lembranças. Elas têm um fluido que vai mexer com as minhas memórias emocionais. Presta atenção nisso aí. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tá? Vai mexer com as minhas memórias emocionais. Não adianta eu fingir que não vai. Eu preciso ter sanidade e entendimento para hoje, amanhã e depois eu botar isso no meu contexto de melhora. Legal? Eu vou, tá? Porque esse é um fator de enriquecimento e melhora muito o controle que a gente tem sobre a nossa vida. Legal? Eu começar a dizer assim, olha que legal. Acontece, tá? Eu tenho essas situações na minha vida que vira e mexe, elas dão uma batidinha na minha porta, tá? Eu preciso entender qual é o contexto da minha vida. E ao mesmo tempo, repetindo o que eu falo direto nas outras lives, eu preciso entender que o comportamento dessa ou dessas pessoas não é específico comigo, não é pessoal. É o comportamento desta pessoa ou deste grupo de pessoas que acontece nestas situações, tá? Por isso, tá, que eu, quando começo a tratar as pessoas, né, eu peço para que as pessoas levantem nas suas vidas os traços de emocional, os seus traços de doenças, os seus traços de comportamento, os seus traços de vício, né? Que é para você tomar consciência de coisas que você já conhece dentro da tua estrutura de convivência e que durante os momentos de convivência você escolhe muitas vezes, como disse Carolina, vamos varrer para baixo do tapete aí, porque eu não estou afim de brigar, vamos relevar,
Ah, minha mãe falou que é pra eu não brigar, minha mãe falou que eu tenho que ser calmo, a minha mãe falou que eu tenho que ser bonzinho. E eu vou tentando agradar as outras pessoas e vou colocando coisa debaixo do tapete. Vou mascarando, tá? Este canal é um canal de trazida para a consciência. Eu tenho que trazer para a consciência. Então eu tenho que tirar o que está debaixo do tapete e começar a entender o que está lá. Eu preciso entender o que está lá e como aquilo me afeta, tá? E eu preciso entender que muitas vezes a visão que eu tenho é a visão do momento em que as coisas aconteceram, tá? É a visão do instante, do momentum na minha vida onde aconteceu, tá? Então, na visão da criança eu tenho um entendimento, na visão de adolescente eu tenho outro entendimento, na visão de começando a vida adulta sozinho eu tenho um entendimento, morando com outra pessoa, dividindo o espaço, eu tenho outro entendimento, tá? Como, né, diziam os mais antigos, tá bom? Tá? O tempo é um ótimo fator de cura para as coisas, né? Porque você vai entendendo, você vai tirando o peso, você vai tirando a relevância das coisas, tá? Mas eu não quero que você passe a sua vida toda esperando que você vá resolver as coisas com o tempo. Eu espero que você se mova e resolva as coisas com a sua consciência. Que você se aproprie do entendimento e diga, opa, isso aqui me magoa, isso aqui me dói, do mesmo jeito que isso aqui me deixa feliz, isso aqui me movimenta, isso aqui me inspira, isso aqui eu tenho vontade, que é para você começar a ter, né, fatores que você controla na sua vida, onde você busca inspiração, onde você busca, né, um alento para a tua vida, para o teu emocional, para você melhorar a tua dinâmica e você ter vontade de novo de fazer as coisas. Ao mesmo tempo que você precisa saber as coisas, as situações que te incomodam. Quanto mais claro e mais verdadeiro você for, como falou a Carol, nem tudo é simples de você assumir que você sente, tá? Porque muitas vezes você não se vê como uma pessoa que vai explodir, como uma pessoa que fica tão irritada, que fica tão magoado. Porque a gente tende a dar uma aliviada, tá? Você tende a dar uma aliviada nas pessoas que você ama. Você tende a dar uma relevada em erros de filhos, tá bom? Tá? E você precisa entender que você precisa educar para que as pessoas comecem a tomar consciência e o controle da vida delas, independente de que idade seja. Tá? Então você precisa conseguir abrir o diálogo e a conversa sem você ter que mascarar. Tá? E ao mesmo tempo, sem literalmente ficar caçando, né? Não é caçar as bruxas, você ficar dizendo assim, não, é culpado, é minha mãe, é meu pai, é minha avó, é o trabalho, tá? Não, você pode ter o conflito com essas pessoas e essas situações, mas a escolha de sair do conflito é sua. A escolha de tomar o controle da sua vida é sua. A escolha de melhorar, né, a forma como você se sente, de você tirar o peso, de você trazer compreensão para a tua vida, de você trazer entendimento, é sua. Então eu queria fechar essa live com uma das coisas mais complexas, tá? E que as pessoas, quando a gente está tratando, né, principalmente situações traumáticas, né, elas têm uma dificuldade para entender isso, porque é bem assim. Então tá. Eu tenho uma grande dificuldade de relacionamento com o meu pai, tá bom? Então a gente se pega, ele me irrita, me tira do sério, beleza? Tá? E aí ele começa a ter problema na vida dele. Opa, eu quero que ele se ferre? Não. Tá? Certo? Eu quero que ele se acerte, gostaria de. Beleza? E aí o que acontece? Aí eu me pego, opa, estou gostando, tô louco, tô gostando do meu pai. Tô gostando do meu pai, tô querendo que ele se dê bem, tô querendo que ele
melhore, estou querendo que a saúde dele se restabeleça, estou querendo que ele volte a ter o controle da vida dele. Opa, mas ele não é o motivo do meu enche-saco, da minha raiva, do meu descontrole, mas eu gosto dele. Legal? Isso vira um conflito, porque aí eu digo assim, pô, mas eu não gosto do que acontece, mas eu gosto da pessoa. Eu não gosto das situações de convivência, mas eu gosto da pessoa. Exato. Exato. Tá? E aí essa permissão fica complexa. Essa permissão de olhar para mim e dizer assim, opa, eu consegui separar, não é pessoal. Deixa eu botar essa pessoa, ainda que ela não tenha agido como, né? Eu vou botar essa pessoa na posição de meu pai. Então, eu botei ele aqui, ó. Legal? Então eu começo a me cobrar, eu começo a me colocar na posição de quem tem que ter um respeito, de quem tem que ter uma consideração, e muitas vezes isso é contra o meu emocional. Tá? Isso aqui tem que ser trabalhado, né? Quando a gente fala de constelar, constelação familiar, né? Quando a gente fala de trabalho de perdão, é um trabalho justamente para você botar essa pessoa e entender que ela não é assim na tua vida, ela é assim na vida dela. Ela é assim na vida dela. Tá? Pega, eu vou passar a mãozinha aqui, criançada, porque senão o nosso telefone aqui, ele vai morrer. Pera aí um pouquinho. Ele vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não vai não, não vai não, não vai não. Passemos o cabo aqui, olha a mãozinha na frente. Opa, pronto, já não vamos morrer. Tá? A gente precisa entender isso. As pessoas são, de determinada maneira, dentro da vida delas. Tá? A pessoa que tem o vício, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que usa droga, ela está fazendo na vida dela. Talvez você viva uma parte da consequência dos atos dela, mas ela está fazendo na vida dela. A gente precisa entender isso. Tá? Eu preciso entender que a pessoa teimosa, a pessoa que gosta de ficar arrumando encrenca, ela está fazendo na vida dela para a convivência dela. E eu preciso separar o meu emocional, o que o Rodrigo quer, o que o Dinho quer, o que a Carol quer, o que a Marta quer, o que eu quero da minha vida, separo o meu emocional e construo esta pessoa, a visão que eu vou ter, o perdão que eu vou direcionar para essa pessoa a partir da minha visão de mundo. Tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você não fizer isso pela lei da vida, como eu já cansei de explicar para você, vai te apresentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas que são extremamente parecidas e que têm o mesmo comportamento na tua vida e que te trazem a mesma sensação desagradável, o mesmo desconforto, o mesmo descontrole, a mesma raiva, a mesma mágoa, justamente para você poder aprender. Tá? Que a vida é cíclica até que você aprenda o que aconteceu e você aprenda a curar os ciclos da sua vida. Tá bom? Certo? Eu espero que isso tenha ficado entendido na vida de vocês. Tá? Adorei o tumulto, eu particularmente gostei do tumulto. Certo? Tá? Na sexta-feira eu não farei live porque estarei em São Paulo. Então voltamos na quarta-feira da semana que vem, tá? Para falar justamente sobre fiz o meu trabalho de perdão, tá? Quanto ele é aplicável verdadeiramente na minha vida, sem mascarar, porque para poder consertar processos eu não posso mascarar. Então vou dar para vocês um exemplo prático, beleza? Tá? Rodriguinho, eu tenho vontade de aprender a fazer um bolo. Legal, fui lá, abri a internet, vi a receita do bolo, pumba, legal, fiz, ficou ruim. Aí eu olho e falo assim, opa, nunca mais vou fazer bolo na minha vida, ou eu vou tentar melhorar o bolo. Então vou tentar fazer de novo. Tá? Vou tentar até eu conseguir fazer algo que me deixe feliz, satisfeito. Nesses processos de perdão é a mesma coisa. Tá? Você está recriando, você está reinventando a sua visão a respeito de situações, de condutas, de pessoas. Então, você precisa ir fazendo o ajuste
para isso aí poder ficar cada vez melhor até você ficar satisfeito e não permitir que o nosso amigo Mano Nuvem Negra te visite. Tá bom? Grande beijo para vocês. Eu sou o Rodrigo Pereira falando Transcendência Real, esperando que cada um de vocês seja capaz de fazer deste mundo um lugar melhor. Grande beijo no coração de vocês. Até a semana que vem.